Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, aqui quem tá falando é Franz, em mais um Umbanda, Consciência e Juventude. Agradecendo aos nossos orixás, pedindo a licença para entrar na casa de vocês. E peço que nos ampare, nos equilibre, para que essa hora, esse programa transcorra em paz. E caso tenha algum espírito não preparado para o que vamos realizar, que ele seja envolvido, curado, regenerado, encaminhado para os seus lugares de merecimento na criação, para que eles possam ter os seus ensinamentos e se positivarem na medida do possível. Amém. Então, mais um Umbanda Consciência e Juventude. Hoje estamos com o Flávio e o Paul está aí como intelectual hoje nesse programa, nos passando algo em relação à pauta, ao tema. Obrigado a vocês, Flávio. Boa noite, meus queridos irmãos de fé. Mais uma vez um prazer muito grande estar aqui, poder trocar essas experiências, essas palavras, essa energia com você, querido irmão que nos acompanha de casa. E é isso aí, vamos conversar sobre Umbanda, consciência, a partir de uma ótica jovem. Isso aí. E lembrando que essa semana, dia 8, foi dia da nossa querida e amada Mamãe Oxum. Olha aí, Mamãe Oxum, olha aí, que significa Senhora da Bondade. Senhora da Bondade é o amor, não mais no abstrato, porque o amor tem um ponto de vista para cada um vai definir o amor sob a sua ótica, mas a bondade é o amor em ação. E hoje nós vamos conversar exatamente disso, de como que estão sendo trabalhadas as pessoas para a competição, as agressões. Desde pequeno as pessoas já nascem num mundo onde ela precisa agredir alguém, precisa ganhar de alguém, precisa vencer alguém para ser feliz. E esse é o ponto, esse foi o tema sugerido pelo Paul, que está aqui nos orientando hoje. E nós vamos discorrer aí, o Flávio, a respeito disso. É muito bom esse tema que o nosso querido irmão Paul sugeriu. Eu tenho uma visão muito particular em relação a esse tema, até porque eu venho de uma escola xamanista e analisando várias comunidades indígenas, várias tribos indígenas do Brasil, dá para perceber muito bem como que é o padrão de comportamento, o padrão de crescimento e de desenvolvimento das crianças e da sociedade quando não tem essa vibração, quando eles não vibram na energia de competição, da sobrevivência desordenada através da violência. Então é muito interessante você comparar as crianças indígenas e o crescimento e desenvolvimento pessoal delas com nós aqui, os homens que vivemos na cidade grande, que somos desde pequenos, temos que competir, até sem saber muitas vezes o que é a competição, mas um querido irmão ou irmã que não tem condição de fazer o parto num hospital particular, muitas vezes a criança ela já tem que, sem saber o que é competir, ela já tem que competir por uma vaga na incubadora, ou enfim, é algo que vai
tá incutido, tá programado na nossa psique desde muito cedo. E hoje nós vamos, ao longo desse programa, trazer algumas reflexões sobre o tema. E eu já deixo aqui de cara um fato, eu posso afirmar para vocês com toda a certeza de que as comunidades indígenas, as crianças indígenas, elas não têm nem um terço dos problemas psíquicos, dos transtornos psíquicos que as crianças de hoje têm. As crianças que acordam, vão para a escola, saem da escola, vão para o inglês, saem do inglês, vai para o espanhol, do espanhol para o jiu-jitsu, é professora particular, chega em casa, tem meia hora para brincar. E então hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre como esse comportamento afeta as pessoas e como nós, através da prática dos rituais de Umbanda, como a gente pode positivar aí essa virtude. E trazendo isso para a nossa vivência de terreiro, a vivência da consciência Umbanda, eu posso afirmar que hoje, infelizmente, vivemos num tempo dentro dos nossos terreiros de competição. Hoje o que se vê na internet, hoje o que se vê nas redes sociais é uma competição por status, uma competição por quantidade de pessoas, uma competição desenfreada para que uma tenda se sobressaia na outra. Infelizmente, e isso internamente, eu não estou falando nem do fora, mas dentro, você vê competição nos próprios médiums. Então a primeira competição aí que a gente tem claro, que eu vejo nítido, é a competição das guias. Muitas vezes o médium compra um colar, compra um outro colar, pesquisa o nome do seu guia, do seu orixá na internet e atribui o comportamento dele a esse arquétipo. Por exemplo, uma filha de Ansã, ela tem que ser nervosa, ela tem que batalhar, ela tem que ser briguenta. E isso é um arquétipo humano, não é Yansan. Yansan é pureza, é beleza, é força e é bondade, assim como todas as outras orixás. E quando a gente traz esse arquétipo competitivo, ou seja, o lado humano desordenado para dentro do terreiro, a gente tem sérios problemas. Por quê? Porque primeiro não se entende o orixá em sua plenitude. Eu acho que mesmo que nós desencarnássemos mais 10 vezes, não entenderíamos aí o seu orixá em sua completa função geradora e equilibradora no mundo humano. Mas o que me entristece hoje como sacerdote é ver que cada vez mais os arquétipos dentro da Umbanda são humanizados e por serem humanizados são competitivos. Hoje, muitas vezes, uma pessoa não conhece aquela outra que está girando do seu lado e tem uma competição por ego dentro do terreiro. Seja pela quantidade de guias, seja pela forma de manifestação. Quantas vezes a gente veio no nosso terreiro, por exemplo, pessoas que precisam fazer um verdadeiro show para se manifestar o seu guia. E não é qualquer guia, sempre é o caboclo da única luz do Oriente, e o único, sabe? Então tem essas coisas que, infelizmente, hoje estão sendo muito exteriorizadas. Hoje, a preocupação que nós temos é de conduzir o médium, a pessoa, e não só o médium, mas o médium de Umbanda, mas sim as consciências, as pessoas, até pelo mundo que a gente vive, para uma consciência divina, para que entenda que você é virtuoso por si só, e é só você olhar para dentro que você vai ver que existem muitas qualidades. E por isso, você não precisa competir com o seu irmão do lado, não precisa competir
principalmente dentro do terreiro. Flávio, quer complementar alguma coisa? Não, com certeza, eu faço minhas as suas palavras e convido você, irmão de fé, que acompanha o programa em casa, a fazer uma reflexão. Você acredita que o querido Deus, Pai e Mãe, através de suas virtudes, você acha que Ele individualizou você a partir da sua frequência para você competir, para você ter uma experiência competitiva? Você acha que Ele criou essa dimensão que nós vivemos maravilhosa, dimensão que permite aí aprendizados únicos para a gente competir? Eu acredito firmemente, e cada reflexão que eu faço sobre o assunto me fica mais claro que a resposta é não. A competição é uma ilusão programada, nos vendida para que nós nos afastemos gradativamente da evolução pessoal, espiritual e coletiva. Quando você se preocupa em competir, você não se preocupa em expandir, em agregar. Isso é algo, meus queridos irmãos, que nós temos que refletir, porque o mundo está chegando num ponto onde a colaboração vai ser a única forma. Não existe mais o perde-ganha, né? Mas sim o ganha-ganha. Todos ganhando juntos e de uma só vez. E o tema de hoje é vendo assim um pouco do registro acástico de nossa realidade. A gente sabe que o mundo é composto de grandes homens, mas também de grandes guerras, né? Guerras por poder, guerras por coisas passageiras, e cada vez mais a gente vê em nossas televisões, em nossas revistas, para as nossas crianças, o sentido de competição sendo colocado como o primeiro aprendizado. Quantos desenhos a gente vê que um está competindo com o outro, ou tem uma grande guerra, e isso forma crianças ninjas, super-heróis que combatem o outro. Isso vai gerando um certo desconforto. Dentro da Umbanda, a gente tem o arquétipo de criança negando totalmente isso. Quando a criança vem, quando o erê vem manifestado, ele vem livre da competição. Ele quer o quê? Agregar alegria, ele quer agregar brincadeiras, felicidade, o mais puro do orixá. A inocência, né? A inocência da criança. E aí eu convido vocês, mais uma vez, quem tem crianças por perto, quem tem filhos, olhe nos olhos dessa criança. Fique uns 2 minutos olhando no olho mesmo, tentando enxergar a essência da alma. Vocês vão ver realmente a pureza de Deus sendo manifestada ali. E essa pureza, meus queridos irmãos, infelizmente está sendo consumida, negativada dia a dia na televisão, nas escolas, nas academias, enfim, em todo o ambiente que promove esse conceito de que você tem que ser melhor do que alguém, de que você tem que ser superior que alguém. Em uma competição, meus queridos irmãos, sempre alguém vai perder. E quando você vai com a intenção da competição, você já sai perdendo, né? Porque quando você vai com uma intenção em qualquer coisa que você faz de agregar, e aí estamos falando em Oxum no seu verbo realizador, que é o agregador, você sempre soma e para você também é somado valores, conduções, energias, consciências. Quando você vai numa competição com a intenção de ganhar, você já perdeu, porque ali você gera um arquétipo de batalha fechado,
a novos conhecimentos, a uma nova experiência, a aprendizado. E quando você gera esse arquétipo, realmente fica impossível aprender, né? E, inclusive, o Paul trouxe uma consciência muito legal aqui para nós, um pouco antes de começar o programa, que foi um vídeo do Dr. Laércio, que em certo ponto ele fala, o Dr. Laércio é um físico espiritualista, e em certo ponto do vídeo ele fala, né, que a competição, ele é professor de Kung Fu e ele não deixa nenhum dos seus alunos competir. Por quê? Porque o Kung Fu não é para isso, é para autoconhecimento, é para autoequilíbrio. E mesmo isso trazendo para o lado do terreiro, é a mesma coisa. Quando você vai em um terreiro, quando você tem a consciência de abrir um terreiro, não pode ser para ser melhor que o outro, mas sim para que agregue. Por que a nossa religião continua sendo alvo de injustiça, continua sendo alvo de chacota, continua sendo alvo de intolerância? Porque nós, umbandistas, não entendemos que precisamos somar. A lição de casa precisa ser feita. Hoje, se eu de branco não consigo ir na casa de um irmão, e eu posso falar com prioridade porque já aconteceu comigo, e ser recebido com o mesmo amor que eu tenho aqui na minha casa. Sai com uma demanda muitas vezes. Pelo ego. Pela falta de consciência do amor. É muito fácil a pessoa vir no Facebook ou em qualquer rede social escrever textos sobre orixá, sobre guias, fundar comunidades para ganhar curtir. E não aplicar nada do que aquele orixá, aquela consciência te passa. Aí você é muito comum nos centros de Umbanda, quando o guia está fazendo um transporte de uma consciência que está ali na dor, e por estar na dor está fazendo o mal para uma outra pessoa, querer queimar, querer cortar, querer afundar, com raiva, sem nenhum tipo de amor, com prepotência. Quando na verdade, quando aquele espírito se manifesta, é porque ele não sabe mais pedir amor e ele está ali para ser cuidado. Lembre-se, pessoal, você está de branco. É muito fácil para um médium, qualquer médium, quando incorporar o preto velho, falar com palavras doces. Quando está em frente ao altar, falar com propriedade de amor, de orixá. Quando na verdade, às vezes, saindo, não prega aquilo que faz. E a religião de Umbanda é uma religião magnífica, que te abre muita consciência, que te abre muitos campos dentro de você. E que só vão parar as intolerâncias, só vão parar as injustiças quando dentro de casa, dentro da Umbanda, o sacerdote parar de intolerância com outro terreiro, parar de injustiça com outro pai de santo, parar com os duelos de vela preta, porque é o verdadeiro duelo de vela preta. É um verdadeiro duelo de vela preta. Pelo ego, por uma questão momentânea, por uma vivência que você tem a oportunidade de agregar conhecimento aonde você for, tanto para você quanto para o próximo, e você está aí, dentro do seu ego,
Então, Oxum vem nos ensinar isso. Como que eu vou poder... Aí tem algumas... eu tenho uma vontade íntima que é trazer mais forte a Umbanda para crianças. Como qualquer outra religião que tem as suas escolas aí. Quem estudou em colégio de freira sabe, tem colégio presbiteriano, que a criança já vai para o colégio aprendendo aquela religião, aquele fundamento. E eu tenho muita vontade de que a Umbanda possa ter essa luz também, que a criança em seus primeiros passos possa conhecer a Umbanda, não entrar como um fanático, não dar a escolha para ela, mas sim conhecer um pouco das virtudes divinas dos orixás. Mas isso só vai acontecer quando nós olharmos para dentro de casa e termos a consciência que precisamos parar com essa competição. Precisamos parar de competir com terreiro X, templo Y. Aí não adianta vir o final do ano e todo mundo vai para a praia com aquela cara lavada e cultuar nossa mãe Iemanjá. E cultuar o orixá. E durante o ano inteiro os negros se falaram mal nas redes sociais, se degladiaram dentro das suas casas, não tiveram respeito. Quando um espírito negativo se manifesta em um transporte negativado, perdão da palavra, porque nenhum espírito é negativo na essência. Quando o espírito negativado se manifesta, o cara vai lá com pólvora e corta e quer afundar como se fosse melhor. Aí é uma forma dele de estar competindo com o plano espiritual, não é, Francis? Exatamente. Tendo uma competição, se pondo acima. Eu, graças a Deus, eu não falo que eu já não pisei nisso, eu já pisei sim. Eu já olhei o espírito que vem num transporte como o espírito que eu precisava tirar da minha vida sem aprender nada. Eu já olhei, eu confesso, mas graças à nossa mãe Oxum, graças aos orixás, hoje eu vejo que tem uma riqueza naquele espírito negativado, que se ele aparece para você, se ele se manifesta na sua vida, é porque ele está ensinando, talvez não por linhas retas. Dizem que Jesus escreve por linhas tortas, mas sim da melhor forma, lembrando que é o melhor que ele tem ali, naquele momento, com aquela dor. E se ele estava te provocando dor, meu irmão, é porque os dois precisam aprender um com ele, não cortar. E aí começa a competição. Competição no ego do Exu. Ah, porque o meu Exu pode isso. O meu Exu faz aquilo. O meu Exu traz. O meu Exu corta. O meu Exu... Para com isso. Você precisa entender que, primeiro, o plano espiritual não tem distinção de casa. Tanto é que o mesmo Pai Benedito que baixa aqui, baixa em outros terreiros. Com cada um com o seu enredo espiritual. Cada um com um ponto de vista diferente, mas é a mesma coisa. O mesmo Zé Pilintra que dança aqui, dança em outros terreiros. O mesmo Sete Encruzilhadas que desce aqui, desce em outros terreiros. Então, para eles, não tem essa competição. Não humanize o seu orixá. Não humanize o seu orixá. E coloque-se sempre à prova do poder. Falar do amor e falar de Oxum é redundante, né? Porque é a mesma coisa, mas entender que a saudação de Oxum é bondade, e aí eu não estou mais falando do abstrato, eu estou falando da ação,
Oxum é diplomacia. É a rainha da diplomacia. Ou seja, é a paz através da conversa, através do entendimento de ambas as partes. Aí você começa a entender o orixá. Aí você para de competir. E aí eu vou passar a palavra para o nosso irmão Flávio, que tem uma vivência que, inclusive, eu faço aqui um parênteses. O Flávio, ele está em várias vertentes espirituais. E por estar em várias vertentes espirituais, acredito que Oxum esteja muito presente na vida dele e ele é a prova desse aprendizado. Não porque ele é melhor, não estou fazendo isso no sentido de enaltecer ou massagear o ego, mas em sentido de pôr as pessoas para pensar. Porque o trabalho espiritual é universal. Não é diferente, aqui eu faço uma coisa, ali eu faço outra, essa casa eu tenho isso, essa casa eu tenho aquilo. Não é isso, Flávio? Com certeza, e aproveitando aí essa deixa, essa abertura, gostaria de usar alguns exemplos de outras vertentes para estimular a nossa reflexão. O querido irmão Franz aí comentou do Mestre Jesus, quando o plano espiritual avisou que ia vir uma consciência crística, para elevar a frequência do planeta, o que os incomodados fizeram? Eles começaram a invadir as casas e sacrificar todos os bebês, porque eles não sabiam qual que era. Então, por via das dúvidas, vamos eliminar qualquer possibilidade que tenha de mudança que vá afetar o nosso domínio. Essa tática, ela é a mesma aplicada nos dias de hoje, só que ela foi modernizada. Ela foi modernizada e usa da tecnologia que nós temos. Hoje eles não entram na casa de vocês e sacrificam os filhos dando uma pesada na porta. Não, isso é feito em doses homeopáticas, através da televisão, através dos meios de comunicação, incutindo, implantando o sentimento de competição. Olha só que genial. Não precisa mais derrubar a porta da sua casa e matar o seu filho. Não. Só fazem uma programação que vai anular a ação da centelha divina dela. Porque quando ela vibra na competição, é o ego que toma a frente, sempre, e não a centelha divina. A centelha divina é a porta de entrada para a energia crística universal. Quando a centelha divina não atua, você bloqueia a manifestação de Deus em ação. Percebem como é engenhosa, como é engenhoso o mecanismo de manipulação da matriz de controle? E aí, usando um outro exemplo do Oriente, os grandes monges guerreiros, quando eles treinam com as espadas, são espadas afiadíssimas, mas não tem erro, porque não é o ego, é a centelha divina que está praticando com a centelha divina. No fundo ali é Deus e Deus. Não existe competição. Faz sentido isso para vocês, irmãos? Procurem refletir no íntimo e vocês vão perceber que esses exemplos, eles nos fazem refletir, e vocês vão ver que essas palavras elas vão reverberar positivamente no coração de vocês, porque todos aqui somos irmãos. Nós estamos aqui para dividir o espaço, não para dominar. Eu não estou aqui para competir com o Franz, nem para competir com o Paul. Aliás, trazendo isso para o exemplo do nosso programa, imagina se nós tivéssemos nós três aqui competindo. Como a gente fala nos terreiros, ia ser um atravessando o samba do caboclo do outro, eu falando, e o Franz ia atropelar e falar por cima. A ideia não é essa. Nós não estamos aqui para competir quem sabe mais.
Os terreiros não foram instituídos para competir, para ver quem tem mais poder de atuação, para ver quem segura mais demanda. Aliás, um programa que nós vamos destinar especificamente para o assunto magia e as suas múltiplas vertentes e sistemas, mas a gente pode dar uma pinceladinha aqui, é a competição magística que existe entre as casas. O Franz aí deu o exemplo da Guerra das Velas Pretas. Isso, eu digo, meus queridos irmãos, que o planeta Terra, hoje, apesar das religiões mais fundamentalistas não quererem aceitar, o planeta Terra é o planeta da magia. O planeta Terra é o planeta da magia. Todo mundo aprende a fazer simpatia desde pequeno. De todas as religiões, tem uma simpatia que a avó ensinou, a avó da avó da avó da avó ensinou. Qualquer estação de metrô que você sair hoje, você sobe a escada, olha o que está colado nos postes. Amarração, 110% de chance, trago a pessoa rastejando. Isso é uma competição. É uma competição de egos, é uma competição magística. É o seu ego querendo competir com a sua centelha divina, com as manifestações das virtudes na sua vida. Não, você quer que aquela manifestação aconteça por esse caminho. E o plano espiritual, os seus guias, os seus orixás, estão preparando uma outra forma disso se manifestar, mas não. O ego quer competir com isso. Não, tem que ser desse jeito. E aí as pessoas buscam as ferramentas competitivas e acontece essa guerra aí. Um manda magia de cá, outro manda magia de lá. E aí quando as pessoas se encontram, né, na festa de Iemanjá ou na festa de fim de ano, ô irmão, salve, dá aquele abraço, né? E aí chegam nas suas casas, tá lá os nomezinhos na cumbuca. No gelo. Opa! Tem um filme, meus queridos irmãos, eu recomendo muito que vocês assistam, chama Uma Mente Brilhante. É sobre um matemático, John Nash, que ele inventa a equação, inventa não, né? Ele acessa e traz para a nossa dimensão esse conhecimento a equação matemática da colaboração. E ele prova matematicamente, aí para os meus queridos irmãos que pensam de uma forma mais linear, existe sim uma equação matemática que comprova que a colaboração é sempre a melhor saída para todas as situações. Ou se ganha, ou se ganha. Sempre que tem uma competição, alguém perde. E aí, voltando para a realidade do nosso terreiro, se você é médium ou você é mago, você está ali na intenção de competir com as forças espirituais, muito cuidado, querido irmão, muito cuidado. Porque o que vai estar movendo a sua ação é o seu ego, não a centelha divina. E posso te dizer com toda a certeza de que nós, raça humana, nós, planeta Terra, orbe terrestre, nós estamos caminhando por uma esfera vibracional que não vai competir mais, não vai mais comportar essas manifestações competitivas. Então, meus queridos, quando nós formos colocar a roupa branca, quando nós formos colocar as nossas guias, vamos fazer uma revisão interna do sentimento, da intenção que está gerando, está movendo essa ação. E mesmo, não precisa, talvez, ir tão longe e pegar o fato histórico da fundação da Umbanda. A Umbanda ela foi fundada para que se acabasse uma competição. Por quê? Porque se o espírito de Umbanda se manifestasse numa tenda espírita, existia uma competição ali que ele, por falta de conhecimento, ele era convidado a se retirar. Se ele se manifestasse uma tenda de candomblé,
por, por falta de conhecimento, ele era convidado a se manifestar quando não era feito, não eram feitos rituais para que ele pudesse não nem aparecer. Então a Umbanda, ela agregou o melhor das duas religiões em uma só. E deu espaço para que várias consciências divinas pudessem trabalhar. E aí, qual foi a primeira tenda? Por isso eu vou tocar em Oxum muito. Qual foi a primeira tenda fundada por Pai Zélio? Da Nossa Senhora Piedade. Nossa Senhora da Piedade é Oxum. É uma tenda de Oxum, para que a partir daquela tenda se agregassem outras tendas com as consciências. E pudesse ser feito um trabalho único. O nome da nossa religião é Umbanda, a banda do Então, quando nós aprendemos a trabalhar na banda do único, todos trabalhando por uma consciência, a fim de um propósito maior, quanto religião, quanto consciência, não haverão caminhos fechados para nós, assim como o Caboclo das Sete Encruzilhadas profetizou. E lembre-se, existem 7 encruzilhadas, 7 caminhos, 7 cruzes. Tudo na Umbanda é cétuplo, ou seja, nenhuma competição, só agregação. Só trazendo espíritos que queiram trabalhar, adotando forças, ferramentas e atuando. Acho que é o grande ensinamento da Umbanda, ensinamento esse que espero, acredito, eu tenho fé que um dia a gente vai poder falar. Eu entrei numa tenda de Umbanda e o meu terreiro é extensão de todos os outros. E o terreiro dos outros é a extensão da minha casa. Aí eu vou poder ficar em paz. Eu acho que a missão é aquilo que falam há muito tempo, um bom tempo atrás, e sempre sai alguma coisa do tipo: vamos salvar a Umbanda. A Umbanda não precisa ser salva. O umbandista precisa ser salvo. A Umbanda é uma religião plena, é uma religião de luz, é uma religião que abre, expande, abre os caminhos com o nosso pai Oxóssi. Tanto que o primeiro caboclo, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, é um caboclo, linha de Oxóssi. Então, que Oxóssi possa, junto com Oxum, abrir os caminhos para agregar todos. E que isso reflita dentro dos terreiros, dentro das nossas casas, em todos os arquétipos da vida. Porque quando a pessoa é criança, ela compete por um brinquedo. A competição começa, né, no anúncio do brinquedo de Natal lá, que o pessoal insiste em transformar o Natal em um festejo profano de muito consumismo, muito capitalismo. E aí a criança volta de férias: olha, eu ganhei tal brinquedo e você não ganhou. E a outra criança fala: eu não ganhei, eu perdi. Aí vira jovem, tem a competição ali: eu vou entrar no emprego e vou ganhar mais que você. E aí fica velho e fala: eu tenho mais posses que você. Então isso dentro da Umbanda é a mesma coisa. Na verdade tá tudo ligado, né? Porque o umbandista, ele
que desenvolve esse arquétipo da competição é algo que já começa a ser manifestado nele desde pequeno, né? Ele não passa a ter uma atitude competitiva quando entra no terreiro. Isso é uma manifestação arquetípica desde pequeno. Então, meus queridos irmãos, que têm aí sobrinhos, filhos, vamos passar a olhar para as nossas crianças com outros olhos. Vamos olhar para elas como as nossas joias, os nossos diamantes, os nossos arco-íris, as pessoas que vão continuar o nosso planeta, as pessoas que vão continuar os nossos terreiros, elas vão tocar as giras de amanhã. São as crianças de hoje que vão tocar as giras de amanhã. Muito importante a gente fazer elas sentirem, não pensarem, sentirem de que elas vão ter todo o amparo do plano espiritual, porque elas são filhas de Deus Pai e Mãe, individualizadas diretamente dele. A competição é uma ilusão. E olha que interessante, ainda nesse lado da competição, mas trazendo um pouco de conhecimento sobre a nossa Mãe Oxum. Todo mundo cultua a Mamãe Oxum como a deusa do ouro. A deusa do ouro, a deusa da beleza. Mas, estudando recentemente, profundamente sobre a nossa mãe, ter uma consciência, para mim, né? Isso é um ponto de vista meu que eu gostaria de compartilhar com vocês. O ouro que é falado de nossa mãe Oxum nunca foi o ouro comercial. O ouro que é falado de nossa mãe Oxum é o ouro essencial, da pedra pura. E a pedra pura é o quê? É o nosso emocional, é o nosso íntimo. Então, quando falam que a Oxum é a mãe do ouro, na verdade querem falar que Oxum é a mãe da pureza. E é representado por esse mineral. E a luz do ouro nada mais é do que essa pureza trazendo beleza aos olhos, aos corações, aos emocionais. E quando essa beleza é vista, sentida e aceita, naturalmente você se agrega, você quer ficar próximo de uma pessoa que te acrescenta. Você quer ficar próximo de uma pessoa que te atrai pela sua essência, pelo seu comportamento, pela sua conduta. E isso é Oxum. Isso é Oxum. E esse é o famoso ouro, o ouro alquímico que os alquimistas tanto buscavam e os verdadeiros alquimistas ainda buscam. Não é o ouro comercial. É transmutar o negativo em positivo, atingindo a excelência interior de pureza, de amor, o sentimento uno com a centelha divina, promovendo o amor incondicional. Esse é o verdadeiro ouro alquímico que os alquimistas tanto buscavam. Então, refletindo a respeito disso, nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo voltamos com mais conhecimento a respeito de nossa mãe Oxum, mais assunto a respeito de competitividade e qual é o ponto em que a competição se torna uma coisa saudável. Tá certo? Então, daqui a pouco a gente volta com mais. Salve, salve, galera! Então, voltamos aqui no nosso intervalo. Hoje com o assunto de competição, que remete, sim, ao agregar de nossa mãe Oxum, trazendo toda uma visão a respeito do que, como a competição pode ser prejudicial. E antes do intervalo eu falei, né, da competição, do lado bom da competição é a superação. Não porque a competição está ali, mas sim porque você venceu a competição e passa a se superar. Ou seja,
interiormente você para de competir com seus, vamos por assim, demônios internos, com suas trevas internas e passa a agregar coisas. Um colabora com o outro. Um dá a vivência. A treva dá a vivência, dá o conhecimento, dá o querer ver a luz. E a luz dá a forma, dá o espelho, dá a direção. Então, a competição só é boa quando ela se transforma em superação. Superação de medos, superação de limitações, superação interna. Não é superar o outro, porque uma vez que a gente tem a consciência que somos seres únicos, divinos, importantes e todos somos um, na medida em que nós vamos evoluindo, a superação passa a ser individual também. Quando eu tenho essa afirmação que eu sou um ser único e sou responsável pelas minhas atitudes, a superação passa. Não é mais superar um outro pelo ego, mas sim superar as limitações. Não é isso, Flávio? Com certeza. E aí, como é que a superação interna começa a acontecer? Quando o conceito de competição é dissolvido no seu interior e a sua centelha divina para de competir com o ego e vice-versa. No começo do programa nós falamos que o caminho da humanidade na nova era é a colaboração e se isso acontece fora, no macro, isso tem que acontecer no micro, no nosso interior também. Então, a superação acontece quando a centelha divina e o ego começam a trabalhar juntas a favor da sua evolução e da evolução dos que estão relacionados com seus trabalhos, com a sua convivência. Deus, Pai e Mãe, na sua infinita sabedoria, onipresença e onisciência, não ia colocar dentro de você dois polos diferentes para eles ficarem degladiando e não... Cada vez que eu medito e reflito sobre o assunto, fica mais claro que não é essa a ideia. Nós não estamos aqui para viver conflitos, nós estamos aqui para aprender. E quando a situação de conflito se instala na sua vida, é para você ter um entendimento e superar aí muitas competições internas ou externas que possam ter gerado essa ilusão de conflito, essa sensação de conflito. Posso dizer para vocês, meus queridos irmãos, que quando a centelha divina e o ego trabalham juntas em favor da lei maior e da justiça divina e da sua evolução, a vida fica mágica, equilibrada, sem a sensação de que lhe falta algo, ou de que você tem que provar alguma coisa para você, para o terreiro que você frequenta, para os seus guias, para a sua família. Então, a dica que eu dou para vocês é: façam o ego trabalhar lado a lado com a centelha divina, porque são duas facetas que foram lhe dadas para trabalhar em conjunto, exercitando aí a palavra-chave que vai ser instituída nessa nova fase planetária, que é a colaboração. Então, meus queridos ouvintes, irmãos, chamo atenção agora a vocês para trabalhar muito mais essa questão do agregar sem competição. No final do ano a gente tem o costume, os terreiros, pelo menos aqui de São Paulo, os terreiros de Umbanda, tem costume de ir à praia cultuar e louvar a nossa mãe Iemanjá. E veja, e eu quero que vocês percebam como sutilmente Iemanjá com Oxum tenta nos ensinar a ser a banda do um, tenta nos ensinar a agregar. Eu vou há anos para a praia nas festas de Iemanjá,
um terreiro do lado do outro. É muito lindo ver o pessoal de branco louvando a nossa mãe Iemanjá, chamando seus guias e mentores, fazendo verdadeiros trabalhos através dessa consciência divina. É famosa também a união de Iemanjá com Oxum, né, nessa época do ano, o encontro das águas. E eu vou falar um pouco de uma orixá que eu venho se ligando a essa consciência, vou poder escrever um pouco mais, que chama Orixá Agê Salugá, Oxalugá, que na história, na mitologia, é a irmã mais nova de Iemanjá. Essa irmã mais nova, numa das lendas, fala que ela vem como a espuma do mar, ela se disfarçava de espuma do mar, e ela é a orixá da maré alta. E ela é tão bela, que todos os pescadores que viam ela ficavam cegos pela sua beleza. Pescadores, homens e mulheres. E um dia o seu pai virou e falou assim: você terá tudo aquilo que você oferecer ao outro. E a Agê-Xalugá saiu de novo como maré alta e refletiu a sua luz, e à medida que ela cegou a primeira pessoa, ela ficou cega também. E ela passa hoje a ser identificada na espuma do mar. Por que eu estou falando isso? Porque todo ano é uma cultura popular. O Flávio falou que, lembrou muito bem que o planeta Terra é o planeta da magia. Uma cultura popular, as pessoas irem lá e pularem as 7 ondas do mar. E essas 7 ondas são regidas por esse orixá, Agê-Xalugá, que é uma mistura. Uns falam que é uma mistura de Iemanjá com Oxalá, pelo cétuplo. Então ela seria uma Iemanjá que usa branco. Outros ainda falam que é uma mistura de Oxum com Iemanjá, que seria uma característica agregadora de Mãe Iemanjá. Tanto é que no consciente coletivo se pula as 7 ondas com a intenção de que agregue a geração do mar. A geração do mar, que o mar gere coisas positivas para o próximo ano. E essa consciência, Agê-Xalugá, é uma consciência que nos remete ao quê? A agregar e somar as 7 virtudes, agregar e somar as pessoas com fé, com amor e com geração. Então, esse ano, um pouco mais consciente, ao pular as 7 ondas, reverencie a nossa mãe Iemanjá, reverencie o amor, peça para que gere principalmente o respeito e o amor, para que o seu íntimo possa reluzir a ouro, porque você atrai para a sua vida aquilo que você reluz. A Agê-Xalugá é a senhora das pedras preciosas. E essa pedra preciosa que se diz na consciência é sim as nossas atitudes, as nossas virtudes. Então, cada onda que você pula, você mostra para o mar e reflete para esse orixá o que melhor você fez, para que você colha o próximo ano. E é claro que não se condene, porque é só você pensar e falar: o que eu dei foi o melhor que eu fiz. E aí você se conscientiza e queira ser melhor amanhã. É só isso. Então, a orixá das pedras preciosas, a orixá da geração, a orixá do agregar,
da benevolência, que é uma das significados da saudação de Oxum, Oraieye, significa Senhora da bondade, Senhora da benevolência. A Jexalungá, que é o orixá representado, seria uma Iemanjá das 7 Omas, uma Iemanjá cruzada com Oxalá, que representa as pedras preciosas, ou seja, tudo aquilo que você gerou ou se põe à prova para gerar no próximo ano, e que isso se reflita e gere de forma ordenada e equilibrada a cada onda que você pular esse ano, traz uma consciência de nossas atitudes. E Oxum, que é a deusa da benevolência, junto com geração de Iemanjá, faz que você gere cada vez mais pedras preciosas no seu íntimo, cada vez mais pedras, a pureza do seu íntimo como virtude. Então, meus irmãos, fica aí a dica, fica aí um pouco dessa consciência. Eu vou escrever alguma coisa na página sobre a Jexalugá, um pouco, não me apegando às lendas, não me apegando à religião, à amada religião do candomblé, mas sim apegando no entendimento, trazendo isso, porque é uma coisa que a gente sempre faz, eu sempre fiz e nunca tive consciência do que eu estava fazendo, né? Claro, eu acabei tendo consciência que eu pulava as 7 ondas e gerando eu pulo as 7 ondas porque mostra as 7 vibrações divinas que estão entrando, mostra o ponto do cétuplo que eu preciso alcançar, que é o cétuplo na fé, ser uma pessoa com mais fé, com mais ordem, com mais justiça, com um pouco mais de geração, aprender com todos os orixás, mas existe uma orixá que cuida disso, que eu achei interessante passar pelo fato, né, de que ela mostrou aí na lenda humanizada que ela teve uma competição de beleza e na verdade a sua beleza é o que refletia não só para aqueles que olharam, mas a gente tem o reflexo do que a gente dá, não é isso? Com certeza. E pegando aí o gancho que o irmão Franz nos deu de fazermos o nosso melhor, vamos sempre procurar fazer o nosso melhor em todos os campos da vida, tendo a consciência de que competindo não vamos estar fazendo o nosso melhor. O nosso melhor é feito quando a força motriz é o amor, não a competição. Então vocês podem ter uma ilusão momentânea de que estão evoluindo, se superando, mas na verdade não. Vocês não vão estar alcançando a sua capacidade máxima, que só é alcançada através do amor, do exercício, das virtudes de Deus, através do amor, através da caridade. Aí sim vocês vão conseguir superação, vão evoluir como seres humanos, pais, mães de família, como médiums, como umbandistas. Então, essa é a minha dica, meus queridos irmãos e irmãs. Obrigado mais uma vez pela permissão de entrarmos nos seus lugares sagrados, nas suas casas, ambientes de trabalho. Espero que tenham gostado. Eu, Flávio Salazar, vou me despedindo e não vejo a hora de estar junto com vocês aí na próxima semana. Vamos então parar de competir e agregar. Muito obrigado. Obrigado, irmão Franz. Axé. Só uma consciência final que acho que a grande espera da criança é ficar jovem, do jovem é ficar velho. E quando a gente vê esses 3 arquétipos da Umbanda, a gente vê o reflexo aí do que acontece. Quando você envelhece com sabedoria, agregando amor, você tem um bom envelhecimento e pode ser sim o condutor de uma grande família, né? O vô, o patriarca de uma grande família, com sabedoria, porque você agrega pessoas boas. A grande dor, talvez, do ser humano ao envelhecer é o medo de ficar sozinho,
de ficar doente, de ficar debilitado. Mas eu asseguro para vocês que quando fazemos o melhor com amor, podem ver, as pessoas, veja aí, identifique, eu tenho certeza que na sua família tem o senhor de mais idade, que é puro amor, é o vô mesmo, a avó, é puro amor, pura sabedoria e que agrega com suas histórias, porque ela fala para os seus filhos, ele fala e ela fala para os seus filhos e netos com amor, com prazer, com a vontade de que essa pessoa cresça e possa amadurecer e possa ficar velho com sabedoria. Então, apegado nesse arquétipo do preto velho, apegado nessa vibe do amor, Oraiê, mamãe Oxum, salve a nossa mãe Oxum, a nossa mãe da bondade e benevolência, e salve o amor universal que um dia a gente haverá de aprender e executar em todos os sentidos da nossa vida. O Umbanda Consciente Juventude termina agora. Fiquem com a vibração do mais puro amor e lembre-se, o amor é uma superação, nunca uma competição. Axé, até o próximo programa. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.